Saúdo a todos os irmãos, a todas as irmãs, a todos os nossos queridos telespectadores, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Rogamos a Deus para que Ele nos abençoe neste dia, quando mais uma vez, pela sua misericórdia, pelo seu amor, pela sua graça, nós examinamos a sua santa e bendita palavra. Vamos examinar hoje, fazer um exame da nossa vida e perguntar para nós mesmos: eu sou salvo? Você é salvo, meu irmão? Você é salva, minha irmã? Você é salvo? Será que nós somos salvos? Como que nós vamos medir a nossa vida? Como que nós vamos olhar para nós? Porque a palavra diz assim: se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Porque a gente costuma sempre olhar a vida dos outros. Olha lá, aquele irmão, aquela irmã está fazendo coisas que desagradam a Deus. E nós? O que nós estamos fazendo? Será que nós estamos cumprindo a palavra de Deus? Aí as pessoas podem também dizer o seguinte: olha, eu faço tudo que o pastor manda, eu cumpro direitinho os mandamentos da igreja. Isso também não salva não, irmãos. O que nos salva, quem nos salva é Jesus Cristo. Então eu tenho que obedecer a Jesus Cristo, é só Ele que morreu por mim, só Ele que derramou o sangue dele por mim, Ele é o verdadeiro amigo, Ele é o nosso socorro sempre presente na hora da angústia, Ele é a nossa mão amiga. Ele que abriu as portas da salvação para nós, para todos nós. Então nós vemos aqui, no livro de Efésios, no capítulo 2, o versículo 8, diz assim, versículo 7 e 8, para mostrar nos séculos, vou ler do versículo 6 ao 8, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós não somos ressuscitados ainda, mas se nós permanecermos fiéis até o fim, porque aquele que permanecer até o fim será salvo. Permanecer em quê? Na palavra de Jesus Cristo. Pela graça sois salvos, não vem pelas obras da lei, mas pela graça, pela misericórdia, é de graça. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Aí está. Como que eu vou ser salvo? Como que você vai ser salvo? Eu faço isso, faço aquilo, faço aquele outro, deixo de fazer isso, deixo de fazer aquela outra coisa, eu vou ser salvo. Não é assim. A salvação é pela graça, é pela misericórdia de Deus. Nós não merecíamos a salvação. Deus veio, nos preparou o caminho e disse assim: olha, eu quero que vocês vivam conforme eu vivi. E aí ele diz assim: nós somos salvos pela graça dele por meio da fé. Nós temos que viver por fé. Fé é a certeza das coisas que não se vê, é a certeza daquilo que nós não vemos, mas esperamos, é a prova das coisas que nós não vemos. Como que eu vou provar que Deus existe? Pela minha fé. Nós não vemos Deus. Ninguém jamais viu a Deus, diz a palavra. Como que eu vou provar que existe fé? Eu vou provar para mim mesmo, não para os outros, eu vou provar para mim. A palavra diz: se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então eu vou provar para mim, pela minha fé. Eu creio que existe céu, eu creio que existe Deus, eu creio que eu fazendo toda a vontade de Deus eu vou ser salvo. E se eu perseverar até o fim sem me desviar da palavra dele, eu serei salvo. E como diz as Escrituras, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. É graça de Deus, é dádiva. Dom é dádiva, é presente de Deus. Não é merecimento nosso. Se fosse pelas obras da lei, por exemplo, quem fizer estas coisas viverá por elas. Mas os apóstolos disseram: ninguém cumpriu a lei. Não vamos impor sobre os discípulos um cargo, um jugo, um peso, que nem nós, nem nossos pais conseguimos carregar. Então era a lei, e o Senhor Jesus diz que aboliu a lei, e agora nós vivemos pela graça. A graça não é da fé, o que é da fé é aquilo que nós não vemos. Então, pela graça, nós somos salvos. Isso também está lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 17, versículos 16 e 17. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: vem.
E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Quem quiser, não é? Ninguém é salvo por obrigação, ninguém é salvo por força, nem por vontade, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor, pelo Espírito Santo. Eu preciso ter uma vontade própria minha, não ser forçado, obrigado a fazer uma coisa. Ah, você é obrigado a usar essa roupa aqui. Você é obrigado a comer isso aqui. Você é obrigado a usar isso aqui. Isso não é salvação. Quando a gente é obrigado a fazer alguma coisa, nós não estamos escolhendo um caminho, nós estamos sendo forçados a um caminho. Agora, se eu tenho liberdade para escolher o caminho que eu quero, eu vou escolher. Se Baal é Deus, siga-o. Se Jesus é Deus, siga-o. Você quer ser salvo? Jesus enviou o anjo dele para anunciar essas palavras nas igrejas. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Uma coisa importante é que você não precisa pagar não, viu? É de graça. Ah, mas se não der o dízimo é ladrão. Onde está escrito isso? Lá em Malaquias. Malaquias é da lei. Nós somos salvos pela graça. E a graça diz assim: o que você colocar no teu coração, como contribuir, você contribua conforme você propôs no coração, porque isso vem de Deus. Tanto o querer como o realizar vem de Deus. Nós não temos mais que dar dízimos. Nós não somos obrigados a contribuir nem dar dízimo. Eu vou fazer segundo o amor que Deus colocou no meu coração. Quem semear bastante, e aí a palavra, as pessoas já falam assim: ah, essa semente aí é o dinheiro. Quanto mais você der, mais você vai ter. Semear não é isso não, semear é a palavra. Quem semear bastante, uma semente caiu na beira do abismo, outra caiu lá em pedra, outra caiu em terra boa, outra caiu entre espinhos. Isso é semear, não é dar dinheiro. Dar dinheiro, você lá sabe para que está sendo usado? O pastor presta contas a você do que está fazendo com o dinheiro da igreja? Então nós temos que saber aonde nós estamos aplicando. Não devemos contribuir com as obras infrutuosas das trevas. Não, mas a igreja o quê? Você está julgando que está tudo certo, tudo bem, porque você faz parte dessa congregação? Veja bem, nós temos que ter ciência de tudo, a vida do pastor, porque temos que nós temos que imitar o pastor. Eu preciso conhecer o pastor, eu preciso conhecer a vida dele, o que ele faz, como ele age, nas diversas situações da vida. Eu não conheço o pastor, não sei onde ele mora, não sei como é que ele vive, não sei nem quantas pessoas moram, eu não sei nem como que é a casa dele. Então veja, irmãos, nós precisamos ter comunhão. É uma coisa, é diferente do que muitas pessoas anunciam aí. Você é salvo, você está servindo a Deus, a igreja, o homem, o pastor. A quem você está servindo? A tua fé manda fazer uma coisa, mas as pessoas te obrigam a fazer outra. Você está fazendo segundo a tua fé ou segundo as pessoas estão te mandando fazer? Aqui nós vemos pela palavra que nós temos que escolher. É uma escolha, eu quero. Não, mas eu quero estar debaixo dessa ordem. Então esteja. Amanhã você vai prestar conta de tudo que você está fazendo. O Senhor Jesus vai te dizer: eu mandei você fazer assim, eu te dei um talento e você enterrou. Em vez de você ficar multiplicando, você enterrou, de medo de mim você enterrou. E por que você não deixou para os bancos então? A outro que recebeu 2 multiplicou e ganhou mais 2, o que recebeu 5 multiplicou e ganhou mais 5. Você recebeu 1 e sabe que Deus é tremendo e ficou com medo e enterrou. Em vez de usar o teu talento, usar o teu dom, usar o presente que Deus te deu, de você escolher a tua vida, escolher o testemunho que você tem que dar, você está sob ordem humana, você enterrou o teu talento. Sob ordem de homens, você ficou preso pelos homens, preso por doutrinas de homens. Então nós não podemos ser assim não. Eu entendo a palavra e vou seguir a palavra. O pastor está falando a palavra de Deus, eu estou conferindo aqui e é a palavra de Deus. Glória a Deus, vamos seguir a palavra de Deus. Aí o pastor chega e traz uma mensagem que eu não entendi. Eu não entendi, pastor, mas eu não estou entendendo. Mas é assim, mas eu não estou entendendo. Não, mas você tem que fazer assim. Não, eu já não estou gostando. Como que o senhor está me obrigando a fazer uma coisa que eu não estou entendendo? Então, nós temos que ter liberdade para isso. Hebreus capítulo 12, versículo 2 diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus.
Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos, né? Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Veja só, nós temos aqui que olhar para Jesus, autor e consumador de nossa fé, e ele suportou toda a afronta das pessoas e não mudou o seu caminho, continuou seguindo o que Deus, o Pai, havia mandado ele fazer. E a palavra nos exorta: vocês não resistiram até o sangue ainda? Vocês já estão desanimando? Já estão, mas eu não quero sair dessa igreja. Igreja só tem uma igreja, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. É Ele que sabe quem faz parte da igreja dele. É aquele que obedece a palavra dele. Você pode estar em comunhão com quantas igrejas for, quantas pessoas forem. Se você não tiver comunhão com o Senhor Jesus Cristo, você vai sofrer condenação. Você pensa que é salvo porque você foi enganado que é salvo. Mas Jesus Cristo está te exortando agora: cumpra o que eu coloquei no teu coração, na tua vida, não tema o homem. Sirva a Deus com sinceridade e amor, em verdade e justiça, pela fé, pela graça que nós somos salvos. Então, irmãos, nós não podemos desprezar essas coisas, nós temos que entender tudo isso. Nós temos que viver a palavra de Deus. Veja aqui ainda em Romanos capítulo 6, versículos 22 em diante. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. São os nossos frutos. Quais são os frutos? Ficar julgando os outros que não são da nossa igreja. Por que não faz isso? Por que não faz aquilo? Por que não tem essa doutrina? Por que não tem aquela doutrina? Não julgue os outros, julgue você. Veja você, os teus frutos. E a palavra diz: mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, e a pessoa pode dizer assim: eu estou na igreja e não tenho pecado. Só de julgar os outros já é pecado. E feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, no final, é que nós vamos receber o nosso prêmio, a vida eterna. Nós não trabalhamos e servimos a Deus para sermos abençoados só neste mundo. Neste mundo, o Senhor diz assim: buscar primeiro o reino do céu e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Buscar o reino do céu e a sua justiça é buscar as coisas espirituais. As materiais vão ser acrescentadas conforme a nossa necessidade. A cada dia basta o seu mal. Cuidar somente do dia que você está vivendo ali, com fé no Senhor, que o Senhor proverá, o Senhor vai fazer o que é necessário para nós. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. O dom gratuito de Deus é a vida eterna pela igreja tal. Não, ele não disse isso. Ele disse assim: o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Então, irmãos, você quer ser salvo? Você tem dúvida ainda da tua salvação? É porque você não tem servido bem a Jesus Cristo ainda. Não, eu tenho certeza. Por quê? Porque você é de alguma igreja, de alguma denominação. Denominação é uma reunião de pessoas que é regida, e ela existe por um estatuto registrado na lei dos homens. Não é na lei de Deus, é na lei dos homens. A lei de Deus não registra nada. A lei de Deus, ela olha a nossa vida, o nosso testemunho. E nós vamos saber se somos servos de Deus ou não, se vivemos em amor, porque tudo vai perecer e vai terminar. Só o amor vai permanecer. Se nós não tivermos amor, como é que nós vamos ser salvos? E o amor é aquele amor até o fim. Quando o Senhor estava sendo crucificado, até o fim ele amou as pessoas e rogou ao Pai que perdoassem aquelas pessoas que o estavam matando. Lembre-se que Jesus Cristo lavou os pés de Judas, e ele sabia que Judas ia traí-lo, e por causa daquela traição ele seria crucificado. E ele foi e lavou os pés de Judas. Então, isso é amor, não é falsidade, não é nada. Judas não tinha exteriorizado ainda a traição. Judas estava procurando ainda praticar o pecado. E o Senhor Jesus sabia que ele iria pecar, iria trair, receber 30 moedas de prata.
para trair ao Senhor Jesus. Mesmo assim, o Senhor Jesus foi e lavou os pés de Judas e de todos os apóstolos. Então, irmãos, o Senhor Jesus é o nosso exemplo. Vamos viver segundo a fé que Ele nos tem dado. Não queira fazer coisas que você não entende, que você não sabe o porquê. Você quer cumprir a palavra de Deus? Entenda por que você faz as coisas. Por que tem que batizar em nome de Jesus? Por que tem que ter o lava-pés? Por que tem que ter ceia com pão asmo? Por que tem que usar o mosto? Por que existe o ósculo santo? Por que existe o véu? Por que eu não posso mentir? Por que eu não posso roubar? Por que eu não posso enganar? Por que só Jesus Cristo? Tudo isso está na palavra de Deus. E que Deus te abençoe a todos nós e possamos a cada dia nos aperfeiçoar mais neste caminho santo e abençoado, para que no final, como diz a palavra, recebamos a salvação e escutemos o Senhor: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Obrigado, Senhor, graças a Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém, amém.